Provérbios capítulo 22. O versículo 6 desse capítulo diz: Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Fazer isso não é apontar a direção, mas caminhar junto. Nossa maneira de caminhar, agir, reagir, falar, resolver as coisas, trabalhar, servir a Deus dentro e fora da igreja, entre tantas outras coisas, ensina nossos filhos. Filhos são responsabilidade intransferível dos pais. Cabe a nós fazer bem a eles, amá-los da maneira certa, levá-los para mais perto de Deus. Seja cheio do Espírito Santo, a instrução fiel vem dele. E como precisamos dele dia após dia nessa missão. Ensine-os a ter a alegria da salvação e a se apegar ao Senhor. Ensine a luz da palavra de Deus. Olhe nos olhos, não magoe, não exponha ao ridículo. Não puna com raiva, não grite enraivecido. Peça perdão se passar da conta. Não brigue com seu marido, esposa na frente deles. Não os compare com ninguém. Mostre que cada um é único e precioso. Não minta para eles. Não os condene por errar. Mostre que eles podem se abrir com você. Proteja-os, ore por eles. Peça ajuda, sabedoria a Deus. Deseje e manifeste o fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas 22. Não se permita fazer o papel de filho com eles, não se comporte como uma criança, imponha limites, não zombe nem menospreze as conquistas deles. Vibre com seus avanços, ore com eles, deixe que eles vejam que você lê a Bíblia e ora também, que o que você diz para eles fazerem é o que você faz. Ensine-os a amar a casa de Deus. Não tenha preguiça, isso dá bastante trabalho. Não os leve a ter medo de Deus, mas ensine-os a se relacionarem com o Pai, para que eles vejam e desejem o mesmo. Invista neles, seja mais carinhoso, abrace mais, gaste tempo, jogue conversa fora, responda os porquês infindáveis, ria das piadinhas sem graça, não os irrite, diga eu te amo todo dia. Sente para comer junto, pergunte como foi o dia, corrija, diga não, beije, abrace, brinque, ria mais, ensine-os a ser grato, ensine tudo isso, fazendo tudo isso. Não descuide, seja santo e tenha temor do Senhor, para ensinar, criando-os para Deus. Não seja tão crítico. Exortar, além de chamar atenção, é também encorajar, animar. Não deixe passar o que é preciso ser corrigido. Seja a pessoa que acredita neles e eles terão prazer em contar a você seus sonhos, planos e projetos. Essa lista parece não ter fim, é um desafio atrás de outro. E o Espírito Santo é essencial para encararmos essa imensa responsabilidade e termos bom êxito. É muito comum vermos pais que têm medo de não serem amados por seus filhos. Então, permitem que façam tudo. Não faça isso. Ensine seus filhos a te respeitarem. Ame-os com todo o coração. Eles respeitarão e amarão você também. E quanto aos que assim foram ensinados e estão perdidos? Quanta culpa, acusação e dor pode encher o coração de pais que vivem essa realidade? Não temos como conduzir nossos filhos por toda a vida. Suas escolhas serão feitas independente de nós. Mas o nosso clamor sobe até o trono de Deus. E sim, como diz em Tiago 5,16, a oração do justo, do obediente, tem grande poder e produz grandes resultados. Então ore. A educação, correção e disciplina dos filhos é um tema recorrente aqui em Provérbios, porque é realmente importante. O diabo odeia a família e tem investido pesadamente contra ela, porque sabe o estrago que pode causar em e através de uma pessoa sem um firme fundamento. Alguém ensinado no caminho em que deve andar, à luz da palavra de Deus, tendo inculcado em sua mente e coração os princípios e valores dados por Deus a nós, é alguém que ouve o chamado da sabedoria, que não se porta como um tolo, mas que ama o conselho de Deus e respeita o conselho dos seus pais. Sejamos diligentes e apresentemos os nossos filhos ao Senhor. Que nossa preocupação não seja somente sobre seu futuro acadêmico, profissional, mas seja sobretudo a de criar filhos para Deus, que a salvação deles seja o mais importante.
Creia no modelo, no padrão de educação que Deus nos dá na sua palavra, porque a família é um projeto dele. Por que passar por cima do que ele desenhou? Acredite no poder da disciplina. Hebreus 12:11 diz: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Creia nas promessas do Senhor e se alimente delas. Exercite seus filhos para que sejam fortes na palavra de Deus. Em Isaías 61:9 diz: seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. Todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Isaías 44 diz no versículo 3 e 4: pois eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos. Derramarei meu espírito sobre os seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações. Eles crescerão como o capim regado, como o salgueiro à beira do rio. Em Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. São inúmeras as promessas de Deus sobre os nossos filhos. Faça a sua parte diligentemente e creia nas promessas. Seja qual for a realidade dos seus filhos hoje, encha o seu coração de esperança. Lute por esse projeto lindo e perfeito de Deus chamado família e declare sempre que seus filhos não são o problema, mas, como diz o Salmo 127:3, os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Ame-os intensamente, consagre cada um deles a Deus e confie nele por toda essa jornada, por esse caminho que todos nós devemos andar e ensinar os nossos filhos a andar e a amar andar por Ele e a permanecer nele para sempre. Que preciosidade são os filhos e que responsabilidade. Que o Espírito Santo nos ajude. Sim, eu reconheço que preciso de muita ajuda, para que jamais lancemos nossas flechas de qualquer maneira, sem o envolvimento certo com o curso delas até o destino onde devem chegar. A Bíblia diz que todos os nossos dias já foram escritos e determinados por Deus. E Ele sabe o que é melhor para os nossos filhos. Ele os desejou antes de nós e sonhou o que nós, nem nos mais altos e incríveis sonhos que sonhamos para eles, poderíamos alcançar. Nossos filhos são teus, Senhor. Guia os nossos passos para que, enquanto essa for a nossa responsabilidade, guiemos os deles do jeitinho que o Senhor quer, até que então eles andem por eles mesmos, no centro da sua vontade, que é sempre boa, perfeita, agradável e conduz à vida. Que cada filho nosso viva genuinamente o encontro com Cristo e do menor ao maior, onde e como quer que estejam agora, se voltem ao Salvador Jesus, para que mais do que nossos filhos, eles sejam filhos do Deus Altíssimo e tenham seus nomes escritos no livro da salvação. Aleluia! A vocês, pais, recebam o renovo dos céus, a sabedoria de Deus para conduzir assim seus filhos, para jamais esmorecerem e para se alegrarem no fruto do seu trabalho. E a você, filho, tem ouvido essa palavra e está distante daquilo que seus pais te ensinaram no caminho do Senhor, volte agora, porque não há outro caminho de salvação e o Senhor está te esperando.